Daí, pessoas, diário de bordo número 5. Hoje estou vestido de advogado. Não só estou sendo um advogado, como estou parecendo um advogado. Vim de uma audiência, resolvi fazer esse vídeo imediatamente após a minha chegada em casa. E aproveitando o mote de ser e parecer, vou falar com vocês sobre aquela atividade, entre todas as atividades humanas, aquela que mais vive de ser e parecer. Na minha concepção, se existe uma atividade feita disso, entre o ser e o parecer, é a política. A política é uma arte de ser e parecer. Independentemente de você ser bom político ou mau político, você vai precisar saber trabalhar com o ser e o parecer. Só para vocês entenderem isso, eu vou usar os meus exemplos nas referências. Como isso aqui é um diário de bordo, as minhas referências que hoje estão aqui muito pautadas no Martin, na obra do Martin, né? Crônicas de Gelo e Fogo, eu vou usar um personagem da primeira temporada do Game of Thrones. Então aí já vem spoiler. Se tu não viu a primeira temporada, é um spoiler básico, aquele que acontece bem no fim da primeira temporada. Se tu viu a primeira temporada, pode continuar vendo, é só isso. Ou para quem leu o livro, o final do primeiro livro. O spoiler é o seguinte: o personagem é o Eddard Stark. O Eddard Stark, chamado de Ned Stark, ele é um personagem que exerce uma função semelhante à de primeiro-ministro, chefe de governo. Ele vira a mão do rei. E o Ned Stark, ele tem lições fantásticas a respeito da essência do político, do bem comum, né, da busca do bem comum. Uma das lições é a lição de que, eu acho muito bonita essa frase, até eu anotei ela aqui: o homem que dá a sentença deve balançar a espada. Olha que bonito. O homem que dá a sentença deve balançar a espada. Ele se refere e é uma prática no livro, né, a casa nobre a qual ele pertence, Ned Stark, de que quando um sujeito ele é condenado pelo Lorde, ele, por alguma razão, uma sentença de morte, né, ele, na condenação à morte, ele deve usar a espada, ele mesmo que condenou, para matar o sujeito na frente, a execução na frente de toda a comunidade. Isso porque isso é uma lição de coerência. Ou seja, se você foi forte o suficiente para condenar o sujeito à morte, você vai lá e execute. Isso é a essência do ser. Ser. Política é ser e parecer. Ned Stark nos dá no livro uma lição de alguém que pensa no bem comum, que tem os seus critérios, que tem o seu jeito de decidir e que é a essência do ser. Esse é o grande ponto positivo de Ned Stark. Ele é justo, ele procura ser justo e ele procura assumir a responsabilidade pelo que ele faz. O personagem é admirável, é lindo. Só que agora vem o spoiler. Ned Stark morre. E ele morre exatamente porque, apesar de ele ser um bom político no nível do ser, ele não é um bom político no nível do parecer, que é a outra parte, a outra arte da política. Parecer, pessoas, é o outro lado da moeda da política. Não basta você ser um bom político. Ser. Como os romanos gostavam de dizer, um senador romano, ele dizia que a mulher de César não basta ser correta, ela precisa parecer correta. Margaret Thatcher, a famosa Dama de Ferro, primeira-ministra da Inglaterra, ela tem uma frase muito bonita também. Ela diz que uma dama não precisa dizer que é uma dama. Se ela precisar dizer que é uma dama, é porque ela não é uma dama. Ou seja, você precisa parecer que é. Não basta só ser. E esse é o grande erro de Ned Stark. Ned Stark, ele é um grande líder, ele tem bons propósitos, mas ele não consegue parecer. Parecer da política é parecer tanto para os seus eleitores, ou para o povo, para a comunidade,
parecer algo bom, ou eficiente, ou verdadeiro, parecer honesto. Como também o parecer ele está dentro do próprio ambiente político. Ned Stark ele se esquece dessa lição da política. E ele parece, veja, ele é um homem honesto, um homem correto, só que perante os seus inimigos, dentro da política, Ned Stark parece uma ameaça. E desde muito cedo ele se mostra como uma ameaça. E aí os seus inimigos o destroem. E pior, destroem Eddard Stark, o condenam à morte e fazem perante a comunidade que ele pareça um traidor. Então Ned Stark era um ótimo sujeito, um ótimo político, mas perante as pessoas no seu jogo político parecia uma ameaça, na verdade ele era, porque ele defendia aquilo que seria o certo. Mas ele nunca poderia ter parecido uma ameaça frente aos seus inimigos. Primeiro erro de Ned Stark, que gerou o segundo. Ele foi condenado e no final, na sua execução, ele aparece perante a população como um traidor. Inglória a posição de Ned Stark. Bom, aí é que está. No nosso Senado Federal, indo para a nossa política local, nós temos lá, e eu falei no vídeo passado, figuras que também não estão entendendo, ou ao menos não tem claro aquilo, a gente não consegue perceber o que eles são. Eu falei no vídeo passado de 2 senadores que dizem-se senadores de oposição e que eu chamei, eu dei um apelido carinhoso a eles de José Só e Aécio Snow, porque eles estão optando por se tornarem bastardos do governo. Veja bem, na semana passada, falava eu no vídeo passado sobre a arguição do ministro, do então candidato a ministro Luiz Fachin, a vaga de ministro do Supremo, e que eles optaram por não estarem lá fazendo a sabatina, fazendo a arguição, optaram por estar em Nova York. Ser e parecer. O que isso parece perante a comunidade, especialmente os eleitores de José Serra e de Aécio Neves? Parece desleixo? Parece que não deu importância a esse momento? Parece isso. O que é de fato? Eu não sei. Não sei. Eu não estou na cabeça deles para saber. Agora, o que parece é uma falta de interesse. Parece até rabo preso. Parece. Porque é muito conveniente eu não arguir um candidato a ministro, sendo que depois, no futuro, esse será o ministro que poderá me julgar enquanto senador, quando ele estiver no Supremo. Então é muito conveniente você não ir. Deixa outro ir, coloca outro no lugar. Pior ainda, é um dos de oposição, dos ditos de oposição, como Álvaro Dias, que, veja bem, ele defendeu a candidatura de Luiz Fachin, sendo que Luiz Fachin é um candidato que eu sou capaz de apostar que os eleitores de Álvaro Dias não o colocariam no Supremo Tribunal Federal. Álvaro Dias também, senador do PSDB. Ou Álvaro Deis, para a gente usar agora a nomenclatura dos bastardos que escolhem ser bastardos. Então, assim, Álvaro Dias optou por defender Luiz Fachin, mas o problema não é nem esse, ainda, a meu ver, que já é uma incompatibilidade entre aquilo que ele parece para o seu eleitor e aquilo que ele foi, de fato, lá dentro, no Senado. O problema maior é o fato de que o Álvaro Dias, no dia da sabatina, ele sequer ele se pronunciou a favor do seu candidato e achou assim um absurdo fazerem uma arguição tão exigente daquele jeito para Luiz Fachin. Ele achava que o Luiz Fachin deveria ser aprovado sem sabatina, ou com só uma reverência. Ou seja, para Álvaro Dias,
aquela arguição no Senado é só um ritual de passagem bobo e não efetivamente uma arguição nos moldes que deveria ser. Países civilizados, a arguição, ela é um momento em que o candidato tem que mostrar que veio. Bom, pessoas. Ser e parecer. Ned Stark errou porque ele era alguém que tinha suas convicções e pareceu ser um inimigo tanto do povo quanto dos seus inimigos. A oposição no Brasil ao povo parece ser omissa, parece ser subordinada ao governo, parece ser incompetente. No mesmo dia que foi ontem a votação e que foi aprovado o nome de Luiz Fachin, uma semana depois da sabatina houve a decisão por voto secreto. O Senado aprovou Luiz Fachin. Nenhum pronunciamento ontem aconteceu no Senado. A oposição continuou parecendo omissa. E aí a oposição me referindo a esses, especificamente a esses. Tem alguns da oposição que se pronunciaram. Parece omissa, parece subordinada. E é interessante porque, ao mesmo tempo, ontem, no mesmo dia em que a oposição ficou quietinha, na propaganda eleitoral do PSDB, à noite, enquanto estavam lá aprovando o Luiz Fachin, candidato do governo, à noite a oposição na TV apareceu no programa do PSDB batendo panela. Apareceu o Fernando Henrique, apareceu Aécio Neves, Aécio Snow ali combatendo, falando em corrupção, em roubo na Petrobras, não sei mais o que, todo valentão. Veja, eis a política. No Senado, entre os seus pares, aquele que é o futuro candidato a ministro, parece um amigo. Parece amigo do governo. Na verdade, quase apoia. Na TV, para a população, parece combativo, parece que está lá todos os dias para fiscalizar. O que eles são de verdade? Parecer lá no joguinho político do Senado, parecer perante a população, outra coisa. São duas imagens bem diferentes. O que eles são de verdade? Deixa a pergunta para ti. Uma coisa eu sei, é que do jeito que as coisas estão e com as omissões da oposição, o lema de Eddard Stark está mais vivo do que nunca. O inverno está chegando.